Olá, caríssimos trabalhadores, colaboradores, frequentadores do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Muito grata pelo convite, principalmente por se tratar de um tema tão interessante como esse que nós vamos refletir e conversar acerca. O tema para o nosso estudo de hoje é Allan Kardec e a codificação espírita. É um tema que merece ser aprofundado, porque a palavra codificação ou codificador às vezes não nos dá uma ideia exata da grandeza de Allan Kardec para a implantação da doutrina espírita em nosso orbe terreno. Eu confesso a vocês que logo que me tornei espírita e eu ouvia muito falar de Allan Kardec como codificador da doutrina espírita, essa palavra me fazia reduzir a importância de Allan Kardec para a doutrina espírita. E após estudar e me aprofundar um pouco mais, eu pude alcançar, se não em toda a plenitude e profundidade, a importância desse insígne missionário, eu pude me aprofundar um pouco mais, entender o que significa essa importância. Então, a proposta de hoje é que nós possamos alcançar essa compreensão e realmente aquilatarmos o que significa Allan Kardec para a doutrina espírita. A palavra codificador ela é reducionista, porque se nós formos ver no dicionário, codificador é aquele que cataloga textos e coloca-os em uma unidade. E, na verdade, Allan Kardec ele fez muito mais do que apenas codificar a doutrina espírita. Primeiramente, vamos refletir acerca da importância da doutrina espírita para a humanidade. Porque se nós alcançarmos essa importância, nós vamos ter mais condições de verificar quem é Allan Kardec, qual foi a metodologia que ele usou para essa codificação e como ele nos entrega essa ciência, que ao mesmo tempo é filosofia e possui consequências morais. Então nós vamos verificar que logo no lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, em Prolegômenos, Allan Kardec apresenta a obra e depois ele passa a palavra para os espíritos que estão na coordenação dessa implantação. E quando ele fala de espiritismo, ele fala sobre o marco de início de uma nova era para a humanidade. Nesses termos, os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E quando se fala em providência, é providência divina. Então, o surgimento do espiritismo ele faz parte de uma programação divina para a regeneração da humanidade. Tanto que a doutrina espírita surge como um marco de uma nova era para a regeneração da humanidade, cumprindo aquele ciclo de primeira, segunda e terceira revelação. Então, é de uma importância fundamental e toda uma estrutura de planejamento foi preparado que remonta de milênios e sabemos que Jesus está na coordenação desse planejamento. Allan Kardec foi o espírito que encarnou para cuidar da coordenação na Terra da implantação do espiritismo como marco regenerador da humanidade. Jesus, na condição de espírito de verdade, fica no plano espiritual, fazendo a coordenação geral, e era necessário que encarnasse um espírito muito bem preparado para que essa estrutura doutrinária pudesse ser implantada. Tanto que nós vamos agora remontar a dados da própria codificação para nos certificarmos dessas afirmações, para que elas não pareçam levianas ou não pareçam sem uma fundamentação.
Quando nós abrimos Obras Póstumas, em 1800, existe uma comunicação que foi dada em 1857 pelo Espírito de Verdade para Allan Kardec. Essa comunicação ela foi quase que provocada por um questionamento. Como todo espírito superior, que Allan Kardec é um espírito superior na escala espírita dos espíritos bons, ele pergunta sobre essa missão, tá? Que ele nem acreditava que ele fosse digno de uma missão. Então, ele vai nesses termos e pergunta ao seu guia espírito de verdade. Ele diz assim: tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal de preferência a tantos outros que possuem talento, qualidades que não dispõem. Aí você vê uma manifestação de profunda humildade. Ele se qualificava como um colaborador, imagine. Mas isso aí nós entendemos que é a grandeza desse espírito, é a grandeza da humildade, de não se julgar o chefe, né, como ele coloca aqui, que ele não se queria atribuir, muito embora os espíritos o chamassem de chefe, muito embora os espíritos dissessem da importância. Se nós formos fazer uma pesquisa na Revista Espírita, nós verificamos o respeito com que Santo Agostinho, Erasto e tantos outros se referiam a Allan Kardec. E quando ele faz essa pergunta ao Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade confirma, sim, a missão. Que ele estava ali com aquela missão e fala sobre todas as dificuldades que ele iria ter que enfrentar, sobre todas as falsidades que se levantariam em torno do seu nome, sobre como as suas mais nobres instruções seriam falseadas. E ele, em resposta, ele diz que ele estava à disposição, que ele não reconhecia nele aquela grandeza, né? Mas que ele se encontrava à disposição. Ele diz nesses termos ao Espírito de Verdade, que cabe leiamos porque é de muita importância. Ele diz assim, depois que o Espírito de Verdade o alerta sobre todos os escolhos da missão, sobre todas as dificuldades, do quanto ele teria que trabalhar para poder implantar essa doutrina no orbe terreno, ele diz o seguinte: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo sem restrições e sem ideias, e sem ideia preconcebida. E olha só que lindo, Senhor, pois que te dignastes a lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças talvez me traiam. Olha só o que é a postura de um espírito superior diante de uma missão que lhe foi confiada e para a qual ele tinha pleno preparo. Dispõe da minha boa vontade. A minha boa vontade não falirá. O que poderá acontecer são as forças físicas, que é a limitação da matéria, e que nós sabemos que ele sucumbiu várias vezes adoecido pelo excesso de trabalho, mas nunca moralmente enfraquecido, sempre com a robustez da grandeza que tem esses espíritos nessa condição. Então a gente verifica por esse preâmbulo, né, quanto a grandeza de Allan Kardec. Se havia um coordenador no plano espiritual, como realmente nos certificamos que existe, que a coordenação de todo o processo está sob os auspícios de Jesus, no plano material veio Allan Kardec para essa ligação direta com o Espírito de Verdade.
Tanto que nós temos uma comunicação que vale a pena ser ressaltada aqui, entre tantas outras, que está na Revista Espírita, de 1862, agosto, na seção do Jornal de Estudos Psicológicos, e que foi uma comunicação dada por Santo Agostinho numa sociedade espírita de Constantina, na África. É uma sociedade que se implantou sob os auspícios da Sociedade de Paris. Então, bem aqui, o Santo Agostinho diz o seguinte: olha, vejamos só, para que nós entendamos o alcance da importância de Allan Kardec no processo de implantação do Espiritismo. Ele diz assim: um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir e vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não dá ordem, mas aos seus desejos. Olha só o que recomenda Santo Agostinho com referência a Allan Kardec. E essa recomendação, ela deve calar aos nossos corações nos dias de hoje. Cabe-nos, enquanto espíritas, compreender o nosso fundamento, compreender a nossa base, compreender a nossa ciência, para que nós não nos percamos em conjecturas infundadas. E o Espiritismo, ele se estabelece com todas as características de uma ciência robusta, tendo consequências morais e, por conta das consequências morais, uma filosofia que se encontra a serviço dessa ciência. E toda essa estruturação, ela foi feita, ela foi implantada por esse homem grandioso, esse espírito de um padrão evolutivo imenso que encarnou com essa missão. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais sobre qual foi o trabalho de Allan Kardec. Porque às vezes a gente pensa que não, foi só pegar as comunicações dos espíritos e catalogá-las. Não, não foi só isso. Ele fez muito mais. Ele participou de toda a formatação, de toda a metodologia de implantação do Espiritismo. Se não, vejamos. Sempre ele com essa característica de extrema humildade, até de subestimar o trabalho dele próprio. Ele podia fazer isso, nós é que não podemos. Nós é que não podemos subestimar esse trabalho. Então nós vamos voltar aqui para Prolegômenos, do Livro dos Espíritos. A gente sabe que Prolegômenos foi escrito por vários espíritos, só que ele está dividido em duas partes. Primeiro, Allan Kardec escreve apresentando a obra, depois ele passa a palavra para os espíritos. E aí ele apresenta a obra da seguinte forma. Ele diz assim: este livro, que é o Livro dos Espíritos, é o repositório dos seus ensinos, ou seja, do ensino dos espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores. É uma informação muito importante. Então, o Livro dos Espíritos, ele contém informação, dados dos espíritos superiores, para estabelecer fundamentos de uma filosofia racional. Olha que coisa linda. O Livro dos Espíritos, ele faz surgir uma filosofia, uma ciência e filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Muito importante para nós que somos espíritas, né? Nós temos que agir, raciocinar com base numa lógica, numa razão, como nos propõe toda a boa ciência. Aí ele diz que nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, de quem? Dos espíritos. E que não tenha sido por ele examinado, ou seja, até o que Allan Kardec escreveu, ele submetia aos espíritos. Então a gente pode dizer que foi um livro escrito a 4 mãos, ou a 2 mãos, como queiramos. No plano material, Allan Kardec escrevendo, e no plano espiritual, os espíritos escrevendo. Aí vem aqui a pérola de Allan Kardec, só, e esse só é reducionista, porque a gente sabe que esse só significa muito mais. Ele diz assim: só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de publicar. Quem foi que recebeu a missão de publicar?
Allan Kardec. E ele diz só, quando esse só significa muito, se não vejamos. Ele estabelece uma ordem, ele estabelece uma distribuição metódica para as matérias e ele estabelece notas explicativas e formas de escritas e comentários. Então a gente vai ver que a maioria da obra que se constitui a base fundamental do Espiritismo foi escrita por Allan Kardec. Imaginemos o preparo desse homem. E não poderia ser de forma diferente. Quando nós vamos para a Gênese, que trata sobre o caráter da revelação espírita, é muito importante que a gente compreenda esse caráter. Allan Kardec, que escreve esse capítulo, nos diz que a revelação espírita possui um duplo caráter. Porque, ao mesmo tempo que ela participa da revelação divina, ela participa da revelação científica. E aí ele esclarece que os pontos fundamentais, o que é os pontos fundamentais? É a base da ciência e que através desses pontos ela passa a ser desenvolvida. É como se fosse uma base aqui que se permanece estável para que outros pontos e outros fenômenos sejam explicados com o desenvolvimento de teorias. Então ele diz assim, que a base, que os pontos fundamentais, ela provém do ensino dos espíritos, aqueles encarregados de esclarecer os homens acerca das coisas que nos sejam ignoradas, ou seja, o que os homens não são capazes de descobrir por conta própria, os espíritos revelam. Mas e aí? Nós vamos ficar numa atitude passiva de só receber? Não, a doutrina tem um duplo caráter. Então, ele diz bem aqui, ela na sua origem, ela é divina, procede dos espíritos, mas a sua elaboração, ela tem que ser fruto do trabalho humano. Então isso é importantíssimo, porque nós espíritas, nós não podemos permanecer de forma passiva. Nós temos que elaborar, nós temos que analisar essas comunicações e desenvolvê-las. E assim foi que surgiu a doutrina espírita. Allan Kardec nos esclarece que o ensino é tão grandioso, que a doutrina nos traz, as revelações, que não tinham como repousar sobre a cabeça de um só médium ou sobre a responsabilidade de um só espírito. Assim foram que todos esses fundamentos, essas revelações, elas foram surgindo em diversos locais, através de diversos médios, mas era necessário análise, era necessário a convergência para uma unidade. Então, o ensino é coletivo, ele precisava ser coletivo porque não tinha como comportar nessa grandeza um ensino individual. Então, bem aqui, ele vai e nos diz o seguinte: era, pois, necessário agrupar fatos espalhados, ensinamentos espalhados, correlacioná-los, reunir os documentos diversos, verificar a instrução dos espíritos sobre vários pontos, sobre vários assuntos, comparar, estudar, para que nós pudéssemos fazer a filtragem. Imagine essa grandeza e o preparo que deveria ter esse missionário para realizar toda essa metodologia que ele descreve no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, como o controle universal do ensino dos espíritos, que é uma metodologia para fundamentar a teoria que nos era ou que nos está sendo trazida através da revelação dos espíritos. Então ele estabelece 2 critérios, cumpre rigorosamente esses critérios. Primeiro, o critério da razão, submeter a lógica da razão, todas as comunicações, analisar o seu conteúdo, comparar com os fundamentos doutrinários já existentes e só aceitar uma teoria como válida quando ela cumprir todos os pré-requisitos da ciência, na sua característica epistemológica, os fundamentos de você aceitar ali aquele princípio como válido. E o outro critério é exatamente o do ser coletivo, ou seja, de um novo ensinamento. Ele só ser aceito quando ele surgir de forma espontânea, em diversos locais, através de vários médios e através de vários espíritos. Então, Allan Kardec, ele submeteu toda a doutrina a esse
caráter, a esse controle, que é um controle importantíssimo. Então nós começamos a verificar que ele também nos diz, né, que era preciso então um centro de elaboração, e Allan Kardec era responsável por esse centro de elaboração, e esse centro deveria ser isento de qualquer ideia pré-concebida, e ele chama que esse centro de colaboração, ele passa a surgir quando da elaboração do Livro dos Espíritos, que é exatamente a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado, de um ponto de vista filosófico, pelas deduções das consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando as questões mais importantes que ela suscita. E lembrando que o ponto primordial da doutrina espírita é o aspecto moral. Tudo que nós estudamos como ciência, tudo que nós estudamos amparado pela filosofia, tem um propósito, que é a questão da transformação da humanidade, da renovação da humanidade. Então é a questão das consequências morais. E aí nós começamos a verificar que foram se estabelecendo os princípios da doutrina, graças ao trabalho árduo de Allan Kardec, graças a esse empenho, a esse esforço realizado de forma tão intensa, que em pouco tempo ele realizou um trabalho que talvez para uma pessoa em condições normais levariam séculos para serem realizados. E o que é mais interessante é que ele nunca desanimou. Várias vezes, por limitação de um corpo que nós sabemos ser perecível, ele adoeceu, ele era inclusive aconselhado pelos espíritos que se poupasse um pouco mais, mas o amor pela humanidade, o amor por este trabalho de deixar para a posteridade uma obra que pudesse contribuir para a nossa escalada evolutiva. E nós vamos, depois, nós iniciamos falando sobre essa comunicação de Allan Kardec com o Espírito de Verdade. Em 1867, ele volta a se manifestar sobre essa comunicação, sobre todos os alertas que ele recebeu, das dificuldades que ele teria com essa grandiosa missão. E ele começa a escrever da seguinte forma, em 1º de janeiro de 1867. Ele diz que escreve exatamente 10 anos e meio após ter recebido a comunicação do Espírito de Verdade, e ele atesta que tudo que o Espírito previu tinha se cumprido. Ele tinha recebido vários ataques, ele recebeu o ódio de inimigos encarniçados, injúria, calúnia, a própria Sociedade de Estudos Espíritas, a Sociedade de Paris, ele pôde conviver com intrigas. Ele diz também que nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso do trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Mas ele também atesta que ele nunca sentiu o menor desfalecimento ou desânimo, que ele sempre prosseguiu. E que havia um detalhe que o Espírito de Verdade não lhe havia dito, talvez de propósito, né? Ele diz que essas vicissitudes não significaram nada diante da satisfação que ele experimentou vendo a obra crescer de maneira prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênção e de provas, de real simpatia recebida da parte de muitos aflitos, a que a doutrina consolou. Este resultado não o anunciou o Espírito de Verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas para me mostrar as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal? Não estaria, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais
que vieram em consequência de todas as dificuldades que ele teve que passar. Então nós verificamos a grandeza desse Espírito, como ele é grato ao Senhor, não importando as dificuldades, mas a compensação, como ele se refere, é uma compensação moral, não é a compensação do bem pelo mal. Isso é muito pequeno para a grandeza de Allan Kardec. A grande satisfação é a satisfação que vem do íntimo do espírito, de ver pessoas sendo consoladas, almas sendo regeneradas e resgatadas. Que nós espíritas possamos prestar o nosso preito de gratidão a Allan Kardec e dizer a ele o quanto essa doutrina, na forma como se encontra estruturada, vem realizando prodígios em nossa existência e nos impulsionando para essa tão esperada regeneração. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos continuar estudando para nos renovar a cada dia.